Quase rubro-negro. Após mais de um dia de reunião, o Flamengo está muito próximo de anunciar Léo Ortiz como novo reforço do Flamengo. E a qualquer momento o Flamengo pode acertar, enfim, a contratação do zagueiro Léo Ortiz. O Flamengo está próximo de efetivar a renovação de contrato com o Igor Jesus. O Flamengo projeta faturar mais de R$1 bilhão somente com venda de jogadores. E a projeção a gente pode chegar a vender mais R$1 bilhão. O Flamengo começa a preparação para a partida deste sábado contra o Madureira. O Flamengo segue a preparação aqui no Ninho do Urubu. Em caso de empate ou vitória, a equipe rubro-negra conquista a Taça Guanabara. Em entrevista ao canal do João Guilherme, o nosso ídolo Zico falou sobre o atual momento do Gabigol e espera que o jogador volte à titularidade do Flamengo. Na sua visão, o que acontece com o Gabigol? E aí se preparar bem, como ele está, né? E você vê que ele está, né? Para no momento que tiver oportunidade, mas não é um jogador realmente para ficar no banco de reserva. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta sexta-feira. O senhor não vai acreditar. Como? Léo Ortiz será o novo reforço do Flamengo. Chega mais nação na manhã desta sexta-feira, sextou. Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta sexta-feira. Tem muitas notícias e informações. Vamos juntos aqui porque, meus amigos, o Flamengo está se preparando para enfrentar o Madureira. Neste sábado, o Mengão pode levantar a Taça Guanabara e tem também as notícias sobre o mercado da bola. O Léo Ortiz, parece que essa novela mexicana vai ter um final feliz. Vamos juntos então analisar, mas antes, nação, chega aqui, explodindo o dedo no like, apoie o nosso trabalho, nos ajude a chegar a 4.000 likes nesse vídeo. Para isso eu preciso da força daqueles que torcem de verdade pro nosso Mengão. E se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, lembrando que aqui todos os dias trazemos as notícias e as informações do Flamengo para vocês, tá bom? E hoje nós vamos anunciar para você o que você precisa fazer para você concorrer a 2 mantos do Mengão. Manto número 1. Para isso, fique até o final do vídeo. No final nós vamos falar para você os passos que você precisa fazer para você participar desse sorteio e concorrer a 2 mantos do Mengão, tá certo? Vamos então pro vídeo de hoje. Vou deixar os créditos ao canal da Flá TV, canal do João Guilherme, canal Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos juntos então analisar as informações do Flamengo. E o Flamengo está em preparação para a partida contra o Madureira, que acontece nesse sábado e vale a Taça Guanabara. Vamos analisar nesse momento a preparação do Mengão. Nação, o Flamengo segue a preparação aqui no Ninho do Urubu para enfrentar o Madureira no sábado pela última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. Em caso de empate ou vitória, a equipe rubro-negra conquista a Taça Guanabara. O nosso zagueirão, antes do treino, quis experimentar uma nova profissão, a de fotógrafo. Pegar um ângulo bom que os caras estão... Daqui a pouco alguém olha pra cá. Na hora que chegar nisso, dá uma olhadinha pra cá, Baguete. E aí, Marcelão, tá aprovado o fotógrafo? Tá, pô. Você é um cara, tem uma... Tá o Matheus lá. O Matheus tá longe. O Flamengo é a única equipe ainda invicta no Campeonato Carioca 2024. São 10 jogos disputados, com 7 vitórias e 3 empates, tendo o melhor ataque e a melhor defesa da competição. Boa, vamos! Boa? Boa, Bruno, já viu você boa? Nesta sexta, o time faz o último treino às 8h30 da manhã aqui no CT, antes da partida contra o Madureira. O Flamengo segue em preparação para a partida contra o Madureira, que pode carimbar o título da Taça Guanabara. O time já está próximo de conquistar a Taça Guanabara, mas o foco nos treinos continua o mesmo. O técnico Tite coordenou as atividades físicas no campo com práticas táticas e técnicas para o próximo jogo. Todos os atletas participaram dos exercícios, com exceção de Gerson, que passará por uma cirurgia na sexta-feira devido a uma infecção renal. O jogador fica afastado por pelo menos 2 meses, que é o tempo previsto de recuperação. Com relação a outros jogadores, a expectativa é que Alan esteja pronto para o duelo contra o Madureira. O volante passou por um processo de reequilíbrio físico e controle de carga. Davi Luiz treinou normalmente após resolver questões pessoais que o afastaram do Fla-Flu. O elenco está cada vez mais entrosado e o crescimento da equipe tem refletido em campo.
Sem derrotas em 2024, o rubro-negro disputou 10 jogos no Campeonato Carioca, venceu 7 e empatou 3. Além disso, nos 2 duelos amistosos que participou, o time não perdeu, mantendo um aproveitamento de quase 80%. Os 3 pontos de diferença para o segundo colocado ainda mantém o time com os pés no chão. Claro que também é muito importante, né, para a confiança do nosso grupo, para o respaldo do trabalho que está sendo feito. Os clássicos aqui no Rio, principalmente, são muito difíceis, né? Ficar à prova desses últimos 2 foram clássicos bem disputados, bem difíceis. O último agora também contra o Fluminense foi muito assim. Mas a gente procura estar sempre concentrado, porque se a gente estiver concentrado, como foi nesse último, a gente tem totais condições de sair campeão. O Flamengo tem a semana livre até sábado, quando disputa o título da Taça Guanabara diante do Madureira. Enquanto isso, tem tempo para aprimorar ainda mais o grupo, que tem sido diferencial esse ano. A Flá TV divulgou um vídeo do Meia de la Cruz pegando carona no fusquinha do meu querido amigo Smigol. O uruguaio já está se soltando e falou sobre a palavra que está aprendendo aqui no Brasil. Fala, Smigol! Cadê o Smigol? Maneja, é um idioma único el fútbol. Entonces... Passa a bola, a pelota, passa, vai, entra. Como é que é? Entra, é tudo igual. Entra, sale. Marca. Ladrón. Ladrón, ladrón. Esa es nueva para mí, ladrón. Ladrón en Uruguay, ladrón es una persona que roba, que toma lo ajeno. Sim. Aqui também, no Brasil também tem esse ladrão aí também. Entonces, a mí en la cancha ladrón, ¿cómo haber un ladrón dentro del campo? Aqui também é o De La Cruz, Smigol. O Smigol falou, aqui também é, ladrão, também aqui tem um monte, né, na rua, né? É isso. Mas também em campo, Tem né? dentro de campo também. Baita resenha, parabéns ao Smigol pela resenha dele com o De La Cruz, porque a gente pôde conhecer o De La Cruz ali mais descontraído, e é o que ele é diariamente ali no Ninho do Urubu. Ele completou 1 mês de Flamengo agora. Como ele é chamado lá, Veni? Muita gente chama ele de Nico. E tem, eu não lembro qual foi o jogador que apelidou ele de Dela e também tá pegando. Mas a diretoria e a comissão técnica... O Big Boss. Obrigado, Big Boss. A comissão técnica o chama de Nico. Eu, particularmente, eu gosto mais de Nico. A gente já percebeu no grupo. Acho o nome mais de craque, sabe? Nico. Mas, enfim, é um jogador que é isso aí mesmo. Super descontraído, se adaptou super rápido. Eu quero destacar também a parceria dele com o Arrascaeta, que foi um cara muito importante para esse entrosamento com os demais jogadores ali no dia a dia. A gente fala muito dessa adaptação, né, o Pedrosa, e aqui no programa traz o olhar muito do jogador como pessoa, né? E o caso do De La Cruz chega e tem um cara conterrâneo, um cara que joga com ele na seleção, facilita muito as coisas, né? A personalidade de um atleta hoje dentro do futebol é impressionante como ela influencia a forma como ele se adapta, a forma como ele joga. E aí dentro do Flamengo não é muito difícil você se adaptar no Rio de Janeiro, né, Fernando? O Rio de Janeiro é maravilhoso, é uma cidade onde... Coisinha linda, ainda né? Mais pro Mas jogador se não tiver a cabeça, se perde. Você Exatamente. tá rindo de quê, Vene A Luiz? noite já destruiu muito jogador. Eu digo, Veni, o cara que tá focado, entendeu? Claro. Porque pra não Que é o focar caso do De La Cruz, né? isso. Ele é casado, né? Tem família maravilhosa. Então, assim, eu acho que o Rio de Janeiro, ainda mais pro jogador que vive da melhor forma possível, financeiramente falando, é muito tranquilo. Quando ele chega num clube que tem também conterrâneos, que tem pessoas que abraçam ele vai viver o melhor momento aí da vida dele, sem dúvida alguma. Tá num grande clube, tem estrutura, tem grandes jogadores ao lado, não tem por que o De La Cruz não performar. Com a venda de jogadores, o Flamengo pode bater um recorde histórico. O diretor executivo do Flamengo falou sobre o projeto do Mengão de faturar mais de R$1 bilhão somente com a venda de jogadores. A gente tem um posicionamento, a nossa base já tem um posicionamento relevante no mundo também, em matéria de formação. Todos sabem que nós temos uma chancela muito boa, tanto que nós temos vendas maravilhosas, né? Nós, ao longo desses 5 anos de gestão, nós vendemos um pouco mais de R$1 bilhão de atletas, né, da nossa base. E a projeção, se nós pegarmos o que nós já temos de atletas aqui e levarmos um pouco para os próximos 4 anos, a gente pode chegar a vender mais R$1 bilhão.
isso daí não é algo difícil. Igor Jesus está próximo de ter o seu contrato renovado com o Flamengo. O Flamengo encaminhou a renovação de contrato com o atleta, que tem apenas 20 anos e terá o seu contrato renovado até dezembro de 2027. O atual vínculo da joia de 20 anos termina em dezembro de 2025 e a diretoria rubro-negra deseja prorrogá-lo até o fim de 2027 e ofereceu uma valorização ao volante. E a multa rescisória do jogador pode passar da casa dos 75 milhões de euros. O Flamengo está se preparando para o futuro, porque times como Chelsea, Wolverhampton e outros da Premier League podem fazer uma oferta de compra pelo jogador a qualquer momento. Agora, Igor Jesus, galera. Flamengo está muito próximo de acertar a renovação de contrato do volante Igor Jesus, um jogador que está se destacando no elenco principal, cria da categoria de base do Flamengo, tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2025, e o Flamengo, o jogador e os representantes do atleta, na verdade, estão perto de assinar a renovação de contrato por mais de 2 anos, ou seja, até dezembro de 2027. Lembrando que essa informação foi publicada primeiro pelo Goal.com, nós confirmamos a informação e as partes estão próximas mesmo de chegar a um acerto e aí estender o vínculo do Igor Jesus. Isso obviamente vai acontecer para dar uma valorização salarial ao atleta, que certamente está recebendo muitas sondagens, possivelmente o Flamengo vai receber propostas, e é do interesse do Flamengo em manter o Igor Jesus no elenco, até porque, repito o que eu já falei aqui, ele pode seguir os mesmos passos do João Gomes. Eu não estou falando de nível não, tá? Muita gente vai falar, o João Gomes joga mais, ou alguém pode falar, o Igor Jesus é melhor. Eu não estou falando disso, não estou falando ou botando os dois no mesmo patamar, uma disputa de nível técnico. O que eu estou falando é que o Igor Jesus ele pode se destacar se ele seguir todos os processos certinho como o João Gomes seguiu. Hoje o João Gomes está se destacando na Premier League e o Igor Jesus ele tem potencial sim de crescimento. Acho que é um jogador extremamente importante. Bola dentro da diretoria do Flamengo. O Flamengo, como é tradição no clube, revelar jogadores, aquela velha história de que craque o Flamengo faz em casa, parece que o Flamengo está descobrindo uma solução caseira muito interessante para volante e que estava lá há muito tempo e que ninguém dava bola, hein? Chamado Igor Jesus. Mérito do Tite, que está dando oportunidade para o rapaz, que já está lá há algum tempo, teve algumas participações, não foi bem, mas nunca teve a confiança de um treinador como o Tite está agora, dando a ele. E isso faz diferença para qualquer um, em qualquer atividade. Se você percebe que o seu chefe te dá moral, gosta do seu trabalho, confia em você, você vai render melhor. E o Tite está fazendo isso com o Igor Jesus. Então, a saída do Thiago Maia, né, o problema do Pulgar, o problema do Gerson, tudo isso está conspirando para que o Igor Jesus tenha uma chance e parece que o Flamengo está encontrando uma solução caseira muito boa, porque esse rapaz tem qualidade. Ele é aquele... Ele pode se tornar, inclusive eles têm características parecidas, ele pode se tornar um João Gomes, porque o João Gomes era assim, gente. Se vocês se lembram, o João Gomes, ele foi lançado pelo Domi. O Domi lançou o João Gomes. Aliás, o Domi fez algumas coisas boas no Flamengo. Ele foi lançado pelo João Gomes. Aí, na sequência, veio o Rogério Ceni, que aproveitou, mas não muito, mas aproveitou. Aí o Renato Gaúcho chegou, simplesmente andou para o João Gomes, não usou o João Gomes. O Paulo Souza recuperou o João Gomes, passou a usá-lo mais. A justiça tem que ser feita. E com o Dorival Júnior, ele explodiu, o João Gomes. Então é um panorama parecido. Alguns técnicos passaram pelo Flamengo, não observaram e deram chance para o Igor Jesus. Ele agora, com o Tite, está tendo uma oportunidade com confiança. É uma situação muito parecida com a do João Gomes. E eles têm uma característica parecida. O João Gomes é mais jogador, na minha opinião, tá? E lá na Premier League ele está mostrando isso e provavelmente será chamado para a seleção brasileira merecidamente. Já era para ter sido convocado pelo Fernando Diniz. Mas, assim, é parecido. E o Igor Jesus, ele pode se tornar um João Gomes. Um jogador que é da casa, feito na base. Normalmente, santo de casa não faz milagre, não tem muito prestígio. Um time como o Flamengo, que está numa condição financeira excepcional, muitas vezes busca contratar nomes, jogadores importantes, grandes,
e não olha muito para dentro de casa. E esse é um mérito que o Tite está tendo nessa passagem pelo Flamengo. E no podcast do João Guilherme, o Zico, nosso ídolo, falou sobre Gabigol e sobre o momento que ele está vivendo no Flamengo. E também sobre a importância de Gabigol se recuperar de uma forma mais rápida para poder voltar a se tornar titular do Flamengo. Vamos analisar nesse momento. Em 2019, naquela madrugada lá no Japão, e viu a consagração definitiva daquela geração do Flamengo e de Gabigol. É verdade. 4 anos se passaram e hoje Gabigol está numa situação completamente diferente no Flamengo. Na sua visão, o que acontece com o Gabigol e como o Tite pode ainda aproveitá-lo nessa engrenagem que começa a nascer muito forte? Eu acho que, pelo pouco que eu conversei com o Gabigol, ele voltou para esse ano diferente. Com mais bem preparado do que no ano passado. Eu acho que no ano passado, depois da segunda Libertadores, o pessoal deu uma relaxada. A gente via claramente, não no sentido, porque, vou fazer uma comparação. Quando nós ganhamos a Libertadores, o Mundial, começou o Brasileiro de 82, foi o pior campeonato que a gente disputou. Não nós jogando mal, do adversário vir para cima da gente. Então o Flamengo era o time a ser batido. O Flamengo veio com a faca os caras vinham com a faca, queriam ganhar do Flamengo. Queriam ganhar. Então, nós conversamos, esse ano vai ser brabo. Então, se vierem com uma faca, a gente vem com 2. Tem que ir com 2, tem que voltar, a gente tem que se preparar melhor ainda. E foi o campeonato mais difícil, que nós tivemos que justificar porque nós éramos bons. E ganharam. E ganhamos. Em cima do Grêmio. Ganhamos. Então, o que eu vi? Eu lembro de uma entrevista do Gabigol, depois da conquista lá de Lima, que ele virou e falou: eu prometi o Brás que eu ia dar mais uma Libertadores pra ele e depois ia entrar de férias. Sim. Lembra? Lembro. Logo depois do jogo. Logo depois do jogo. E foi o que aconteceu. O Flamengo no ano seguinte tinha ganho lá a Libertadores, tinha ganho a Copa do Brasil. Exato. Quer dizer, ia disputar Mundial no início do ano, ia disputar as Supercopa, Recopa, aquelas coisas todas. Sim. Então, cara, o Flamengo teve a Copa do Mundo. Isso. Aí os jogadores entraram de férias. Aí o pessoal diz lá que, 40 dias de férias para voltar em competições já importantes. E aquele negócio de que não sabia se ia ficar o Dorival Júnior e não podia trazer o Vitor Pereira porque estava com o Corinthians até o final do ano. Aquilo ali foi mortal, cara. Aquilo ali você não podia. Jogou a Copa do Mundo, entrou de volta. No início já, a gente tem campeonato para disputar. Sim, logo no começo do ano. Lá no começo do ano. Então, o Flamengo não se preparou adequadamente. E isso refletiu nos jogadores, refletiu em cima dele. Pagou um preço alto, hein? Assim, normalmente, como você... quando ganha, você é exaltado, você é cobrado quando perde. E no Flamengo? E no Flamengo, mais ainda. Mais ainda. Então, o que aconteceu? Lá no Marrocos, você via os jogadores totalmente despreparados, cara. Lançamento na frente, os adversários sempre chegando na frente, na disputa de bola e tal. Então, o Flamengo começou um ano muito mal. Tudo isso. Então, eu acho que o Flamengo deveria ter feito uma preparação e os jogadores deveriam entender isso. No que vem o bicho vai pegar. Vamos ficar 20 dias em vez de 40 de férias e depois vamos preparar mais cedo. Entendeu? Aí, cara, não deu tempo suficiente. E aí ele começou a queda. O Flamengo começou a ir mal, foi um ano difícil. Tudo que disputou ainda perdeu. E aí ele não foi bem. E aí, quando chegou o Tite. A forma como o Tite joga é difícil. Você vê que o Dorival Júnior usou bem o Pedro e o Gabigol. A dupla funcionou. A dupla funcionou e funcionou bem. É perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Eu lembro de uma declaração do Dorival falando que ele lembrou muito do Santos
quando tava o Gabigol com o... Ricardo Oliveira. Funcionou legal também. Funcionou legal. Sim. Então eles já se entendiam, aconteceu. Mas o Tite não. O Tite tem a situação de um aberto de cada lado e um centroavantão ali. Ou seja, eles vão disputar a posição. E vão disputar a posição. Exatamente. Porque uma coisa é jogar aberto para você fechar, como dizer, o Gabigol quando caía ali pela direita, o Bruno Henrique entrava de centroavante. Quando o Bruno Henrique ia para a esquerda, o Gabigol entrava ali, com Jesus. Com o Pedro foi a mesma coisa. Você vê que o Pedro com o Dorival, quando o time perdia a bola, o Gabigol vinha pro meio e ele abria na esquerda também, para marcar. Para ter o João Gomes ali no meio, né, com a Arrascaeta, aquela coisa. E com o Tite não é diferente. Entendeu? O Gabigol não vai conseguir ficar jogando lá como joga o Luiz Araújo pela ponta. E vai ter que disputar no meio. Então hoje é a opção do Pedro. Sim. Entendeu? Ele vai ter que disputar a posição ali. É. E aí se preparar bem, como ele está, né? Você vê que ele está, né? Pra, no momento que tiver oportunidade... se ele tiver bem, a briga é boa. A briga é boa, a briga é boa. É um privilégio até ter dois jogadores desse nível. Desse nível, exatamente. Mas não é um jogador realmente para ficar num banco de reserva, né? Pois é. Você acha, isso é uma coisa que muita gente comenta, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Oscar Schmidt sempre disse o seguinte, não é qualquer um que veste a camisa do Flamengo. É verdade. E vestir a camisa 10 do Flamengo... por sua causa, por causa de Zizinho, de Silva, Dida, Petkovic e tantos outros. É uma responsabilidade muito grande. Você acha que vestir a 10 do Flamengo atrapalhou de alguma forma o Gabriel? Não sei, não acredito não. Eu acho que foram as situações que ocasionaram isso, e não pessoalmente a parte dele. Sabe? Não pessoalmente. Isso não tem nada a ver, é um detalhe. Eu acho que não tem nada a ver, eu acho que é um detalhe. Nem ele quis jogar dessa maneira. Sim, o anterior é que pesou mais na sua vida. Eu acho que o anterior é que pesou mais. O relaxamento. Isso, eu acho que esse relaxamento, não é fácil quando você conquista muita coisa, se manter sempre ali de querer conquistar mais ainda. Ganhou 2, tem que ganhar 3. Ganhou 3, tem que ganhar 5. É a história do Bernardinho, né? O treino é às 10. Ganhou, vai passar para as 9. Ganhou, vai passar para 8. É isso aí. E quem quer continuar às 10 ainda... Esquece que do outro lado tem um que vai chegar mais cedo. Com toda certeza. Será, Galinho? Você acha que o Flamengo tem que ter um estádio? Ou essa ligação com o Maracanã, ela de alguma forma, ela tem que ser preservada? Qual é a sua opinião sobre esse tema? Você tem o que eu acho que é o estádio, ele facilita no sentido de você arrecadar muito mais para você. Agora, o Maracanã ele tinha que existir para esses grandes jogos, né? O Flamengo tem jogos, às vezes, que você pode lucrar muito mais com um público de 30, 40 mil pessoas, jogos pequenos, que você pode facilitar mais, inclusive facilitar para quem... hoje tenha digamos, não tem essa possibilidade de ir, o povão que não tem a possibilidade. Você pode abrir um lugar com um ingresso mais acessível, e você vai ter nas áreas de camarote, essas coisas, uma coisa certa para certos jogos. É onde você pode arrecadar mais. Sim. Maracanã não, pô. Estávamos vendo aí de arrecadação no Maracanã. A segunda entidade a arrecadar mais, a primeira é o Flamengo, a segunda é a Federação. Aí depois, em terceiro, vem o Fluminense, vem o Vasco. Tá errado, né? Tá errado, não tá? Tá errado. O clube tem que ser privilegiado nisso. Tem que ser privilegiado em tudo que é sentido. Se não tem o clube, não tem o jogo. Não tem o jogo, exatamente. Então, a Federação nunca pode arrecadar mais do que os clubes. Né? E a questão do estádio, eu acho que o Flamengo deveria ter um estádio assim para 40 mil pessoas. Tem jogos que, sabe, no Maracanã você bota 40 mil pessoas, mas não fica aquele caldeirão que é necessário, né? Entendeu? 30 mil, por exemplo. Isso é normal, né? Em todos os jogos. E hoje o torcedor...
ele tá escolhendo jogo, né? Sim. Porque não é fácil tirar todo, de 3 em 3 dias, uma graninha. Mas é impressionante que tá sempre cheio, né? Tá sempre cheio. Mas é o que você falou, muita gente vem de fora, né? Vem de fora. Virou uma atração turística. Virou uma atração turística. O jogo... o jogo de futebol. E eu vejo que às vezes você tá viajando em dias, o avião lotado. A galera vindo para ver o jogo. Vou conhecer o Maracanã. Isso daí. Então o Flamengo tem muitos meios de arrecadar de outra maneira. Quer dizer, não, você tendo seu estádio, tudo vai para você. São poucas as divisões, né? Então, eu acho que é isso. O Maracanã vai sofrer muito com a saída de um Flamengo, mas é o tal negócio, né? Existem estádios aí que, no mundo que os principais, se eu ver o que fizeram da Copa do Saint-Denis lá na França, que é pouco usado. O Wembley também, né? Então... Maracanã pode virar um Wembley, por exemplo. Pode virar um Wembley, exatamente. Jogo da seleção. Jogos da seleção. Grandes eventos e tal. Eles não querem botar show lá, pô. Exatamente, vários shows estão acontecendo. Vários shows, e aí o que atrapalha? Atrapalha o futebol. O gramado. O gramado ali, você vê hoje o Maracanã. Faz as renovações, mas onde teve o palco do Paul McCartney e o palco da Ivete ali no gol, do lado da torcida do Flamengo, você vê que não tem jeito, cara. A grama não tem jeito. A grama ali foi feita para jogar futebol. Aliás, é uma vergonha isso, né, Zico? Um estádio como o Maracanã. Não só o Maracanã, né? Maracanã, todos eles. Os gramados realmente não são bons. Por isso que criaram essa coisa da grama sintética, de você fazer, para poder fazer o show. Exatamente. Mas nem a grama sintética está suportando. O Palmeiras, por exemplo. Não, reclamando. Já começaram a reclamar. Exatamente. Entendeu? Galinho, que ganhou tudo com a camisa do Flamengo e foi campeão da Libertadores da América. Zico conquistou para o Flamengo, com os seus companheiros, a primeira Libertadores. E hoje o Flamengo tem 3. E vem aí, Zico, uma Libertadores especial que é a seguinte. Nós teremos Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Grêmio disputando a Libertadores, que são tricampeões. E nunca um time brasileiro foi tetra da Libertadores. E esses 4... Um deles pode conquistar. Vão se pegar. Um deles pode chegar à glória eterna pela 4ª vez. Imagina que loucura. É uma grande oportunidade, né? Que os argentinos já têm, né? Os argentinos então agora está na hora dos brasileiros pegarem isso, né? Você acha que o Flamengo do Tite, por tudo que a gente falou, ele é um sério candidato? É um sério candidato. É um sério candidato. Uma forma de jogar própria para esse tipo de jogo. E o Palmeiras do Abel? Palmeiras teve aquele negócio dos grandes times, né? Da perda de grandes jogadores, né? Então, quando você perde assim jogadores que são importantes, você fica às vezes, se conseguir encaixar outros, né, nos lugares, aí pode perder você vê que é uma queda no sentido, perdeu lá o Hendrick agora, que vai no meio do ano pro Real Madrid. Isso. Aí o Dudu, não sei se vai estar voltando aí. Ainda está em fase final de recuperação. Está em fase final de recuperação, uma lesão. São jogadores diferenciados, né? Sim. Então, o Veiga teve uma queda, agora parece que está voltando novamente. Então, o Palmeiras tem um elenco muito... O Abel tem aquele elenco na mão com os caras fazendo aquilo que ele quer, que ele exige. Então, é um time forte. É um time que joga para conquista. Sim. Mas o Mengão do Tite, você acha que vem firme para isso? Vem firme. Acho que fica sempre a incógnita lá do Grêmio. Camisa e São Paulo. E São Paulo, né? Gigante, né? São dois, nessas horas a camisa ajuda, né? Transforma os jogadores, e aí sobra a camisa, entendeu? Muito bem. A gente não pode deixar de lado o Fluminense também, né? O Fluminense tem um time bem ajeitado. Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é que está passando por um momento, mas todo mundo esperava que fosse entrar no ano arrasando, mas está com muita dificuldade lá
no Campeonato Mineiro. Agora, vai ser uma briga boa, hein? Vai ser uma briga boa. Eu acho que é briga boa. Já estão perguntando acho aqui. Que vamos ter aí o Bragantino ou o Botafogo. O Botafogo. Um vai para a Sul-Americana, o outro vai para a Libertadores. Exatamente. Então, já estão perguntando aqui, dia 30 de novembro você vai estar no Japão ou não? Porque estão associando 2019, que você estava no Japão, no dia da final lá e tal, aquela coisa toda. É bem provável que sim. Olha aí! Aí sabe como é que é, né? O pessoal porque o Zico, Japão, Libertadores. Vai ser lá? A Libertadores, a final em Buenos Aires, né? Mas aí o pessoal tá lembrando aqui que você, em 2019, estava no Japão. Isso aí. Aí, pô, de repente o Galinho lá no Japão. Vou estar sim, porque o período lá, esse ano, normalmente eu devo ficar até a segunda semana de dezembro. Boa. Na primeira semana acaba o campeonato, aí você tem sempre na semana seguinte a questão da confraternização com os sócios. Sim. E torcedores, eu sempre participo. Então eu devo estar chegando lá no início de novembro, ficar de lá até o final, até o meio de dezembro. Opa, então se prepare que você pode viver outra madrugada emocionante. É tetra, já pensou? É tetra! Alô, Galvão, um grande abraço pra você, meu amigo. E essa novela mexicana parece que terá final feliz. Léo Ortiz está muito próximo de vestir a camisa do Flamengo. E após mais de um dia de reunião, o Flamengo ficou muito próximo de Léo Ortiz. A diferença entre as partes são diminuídas e o fim da negociação mais longa da janela está muito próximo. Eu acho que a diretoria está indo muito bem, sim, que é o caso do Léo Ortiz. É uma longa novela. Nós sabemos disso, uma novela que está se estendendo desde o começo do ano até agora, o fim da janela de transferência, que fecha no dia 7 de março. O que está acontecendo? A diretoria do Flamengo, como nós informamos no começo da semana, foi para São Paulo para sentar com o Red Bull Bragantino, com o jogador, com o representante do jogador e tentar sacramentar essa contratação. O Red Bull Bragantino bate o pé e exige aí 8,5 milhões de euros, o Flamengo está lá. Acho até que no fim das contas vão sim chegar no acordo, inclusive enquanto a gente grava esse vídeo aqui, a reunião está acontecendo, tá? O Marcos Braz voltou para o Rio e depois voltou para São Paulo. Ontem a gente até viu imagens, se eu não me engano, da BTB Esportes, ou BTG Esportes, do Marcos Braz voltando ao Rio de Janeiro, mas ele já voltou para São Paulo. Gente, é uma ponte aérea, bate e volta, não tem jeito, isso é fácil fazer, e o Marcos Braz fez isso. E agora eles estão conversando não só na questão do valor, quanto o Flamengo vai pagar o Red Bull Bragantino, mas em relação também ao aproveitamento do Léo Ortiz no primeiro jogo da terceira fase da pré-Libertadores da América entre Red Bull Bragantino e Botafogo. Óbvio, a classificação do Bragantino para essa fase dificultou a vida do Flamengo? Sim, mas não é algo que possa impedir a contratação. Por quê? O primeiro jogo dessa terceira fase da pré-Libertadores entre Bragantino e Botafogo é no dia 6 de março. E a janela fecha no dia 7. Então eles estão debatendo como é que seria isso. Porque, obviamente, o Red Bull Bragantino vai querer utilizar o Léo Ortiz, pelo menos nesse jogo. Mas eles estão conversando isso tudo nessa reunião. E a qualquer momento, a contratação pode ser feita. Eles podem chegar num acordo nessa reunião. O que eu sei é, os advogados das duas partes estão de stand-by, porque a qualquer momento eles podem ser, digamos assim, acionados para poderem fazer o contrato o mais rápido possível, porque é óbvio, estamos aí a uma semana do fechamento da janela de transferência, tudo tem que ser feito com a mais agilidade possível. Então, galera, é isso. Enfim, essa novela Léo Ortiz está chegando ao fim. A gente sabia que ia chegar ao fim no dia 7 de março de qualquer jeito, mas pelo menos, pelo visto, o final vai ser feliz tanto para o Flamengo quanto para o jogador e também para o Red Bull Bragantino, né, que vai acabar recebendo aquilo que acha que deve receber pela venda do Léo Ortiz. Então tá aí, nação, Léo Ortiz pode ser o novo reforço do Flamengo a qualquer momento. A qualquer momento o Flamengo está conseguindo concretizar esta negociação e aí vai reforçar demais o elenco do Mengão. E para você que quer participar do sorteio da camisa do Mengão, basta você clicar no link que tá na descrição do vídeo, onde tem o nosso Instagram. Para você participar, basta você seguir a gente no Instagram, tem um post onde tem esse vídeo da camisa do Flamengo. Escreva uma frase por que você merece ganhar a camisa do Flamengo, compartilhe esse post com 3 amigos e no dia 7 de março vamos estar entregando a camisa para 2 pessoas. É isso daí, nação, obrigado por você estar aqui até o final do
do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais informações e notícias do Flamengo, nós vamos trazendo para vocês aqui no nosso canal. Um ótimo dia, uma ótima sexta-feira para todos vocês, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.